Extraordinário dia 20 de novembro de 2025, quinta-feira, feriado por aqui. Como é que você está? Que bom que você está chegando aqui para o nosso quadro Transforma a Mente de hoje. Bora transformar a nossa mente. Esta semana é a semana de nós aprendermos a ir para o próximo nível com a gratidão, praticando todos os dias a gratidão, e cada dia eu tenho trazido aqui um desafio para você se desenvolver e ir cada vez mais para o próximo nível. E hoje não será diferente. O nosso tema de hoje é contentamento, o coração que descansa. O que é que ele alcança quando ele descansa? Quando ele vive na plenitude, quando ele vive numa paz interior, numa paz de espírito, quando ele está alegre, independente de qualquer coisa. Então, bora comigo nessa quinta-feira, feriado. Vamos já encaminhar o aviãozinho e trazer o pessoal aqui para a live. Sejam bem-vindos! Voltar à inocência e acreditar em ti. Glória a Deus. Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Amém. Glória a Deus. Viver Quinta-feira. amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago. Glória a Deus. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Nosso texto hoje está lá em Filipenses 4:11. Filipenses 4:11, que vai nortear aí tudo que nós vamos falar na nossa live de hoje, na nossa série Transforma a Mente. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Em outras traduções vai dizer que aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Essa última parte aqui do versículo 11. Contentamento não é você parar de sonhar. Contentamento não é você parar não é você conformar com a situação, nem se conformar com a dor, nem se conformar com o momento desafiador. Não, muito pelo contrário. Contentamento, ele é um espírito treinado para confiar. O quanto você tem confiado? Quanto você tem confiado a sua vida em Deus? O quanto você tem confiado nas estratégias que o Senhor tem colocado em suas mãos? Mesmo quando você não vê, não sente, não entende nada, o quanto você tem confiado?
E a Bíblia, ela tá cheia de pessoas que viveram esse tipo de descanso, que é um descanso ativo do Senhor nas nossas vidas. É você estar contente, é você estar satisfeito, é você descansar o seu coração, é você ter equilíbrio, é você ter estabilidade emocional, é ter uma harmonia no seu interior, é ter um descanso na vontade de Deus, é ter uma serenidade de fé, é ter uma paz que confia. Contentamento é você estar na sua plenitude, na sua paz interior, na sua tranquilidade, mesmo que ainda não tenha alcançado, mesmo que ainda não esteja vivendo as promessas do Senhor da forma que Deus te prometeu. Então, quando nós temos esse contentamento no Senhor, a nossa atmosfera muda, o nosso jeito muda, a nossa forma de pensar muda. Paulo, satisfeito, ele estava satisfeito, o apóstolo Paulo, mesmo quando ele estava na escassez, ele estava preso com limitações, ele estava isolado, e ainda assim ele declara: aprendi a estar contente. Ainda assim ele declara, ele não estava celebrando a prisão, não era isso, mas quem Deus era na prisão enquanto ele estava lá, era isso que ele celebrava. Ele entendia quem ele era em Deus, ele entendia quem Deus era, e ele ensinava para mim, para você, que contentamento é aprendido, não é instantâneo. A gente aprende durante o processo. A gente aprende a manter essa alegria, a gente aprende a manter um estado de espírito sereno durante o processo. Abacuque, celebrando antes do milagre acontecer, ele já fazia festa. Então, enquanto ele não havia fruto, enquanto ele não via nada na videira, nem sinal de colheita, ele já dizia: todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha que ensinamento para mim e para você. Enquanto a gente não vê fruto na videira, enquanto a gente não vê nada, a gente já deve dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele praticou esse contentamento ao escolher confiar, mesmo sem evidências externas. Quantas vezes você tem feito algo que não tem evidência nenhuma de que está dando certo, de que você está no caminho certo? Mas daí você tem uma paz interior, você tem uma plenitude, você tem algo que te move a continuar. Isso é contentamento. Ana, lembra de Ana? Ana tinha lá sua rival Penina, que tinha um filho e ela não. Antes do milagre, antes dela engravidar, antes de tudo acontecer, após ela orar, ela voltou para casa e já não era mais triste. Ela já era uma mulher feliz, ela já era uma mulher contente, ela já era uma mulher com paz interior, paz de espírito. Por quê? Por que ela recebeu essa paz da resposta? Isso é contentamento. A alma encontra descanso antes do cumprimento da promessa. A alma descansa. Então, esses exemplos, eles mostram pra gente que contentamento não é sobre circunstâncias, não é sobre situações, não é sobre o momento em que você está passando, não é sobre circunstâncias perfeitas, mas é sobre um coração estabilizado em Deus, sobre um coração com paz no Senhor. É isso. Quando a gente olha para esse tema de hoje, né, a gente percebe que contentamento ele é um nível de maturidade espiritual. É quando o coração diz: não vou reclamar hoje, glória a Deus, tá tudo bem. Do que, né, quando o coração diz assim, porque Deus ele vai te preparando enquanto prepara as coisas. Então, enquanto Deus vai preparando as coisas para você, ele vai te preparando no processo. Enquanto Deus prepara as coisas para mim, para você, ele vai nos preparando durante o processo. Então, não vou forçar o tempo, a gente já tem isso na nossa mente. Eu não vou provocar, não vou forçar o tempo, porque tudo há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, Deus ele tem um tempo para tudo, porque fora da vontade de Deus, até o que era certo, ele pode vir peso, ele pode ser errado, porque é fora do tempo do Senhor. Ainda não é o tempo de Deus. Então não vou me desesperar pela resposta, porque a ansiedade não move Deus, mas confia, a gente passa a confiar, a gente começa no nível de maturidade espiritual que começa a falar: eu creio que Deus está nos bastidores.
Você não fica só se imaginando no palco, só se vendo na situação boa, resolvida, mas você entende que para estar no palco precisa estar nos bastidores. E os bastidores às vezes têm lágrimas, os bastidores às vezes têm situações difíceis, conversas difíceis, problemas para serem resolvidos, desafios. Então a gente entende que Deus, Ele está nos guiando também nos bastidores, guiando o que eu não vejo ainda, nos bastidores da sua vida, nas circunstâncias da sua vida. O contentamento é a paz de quem sabe que se ainda não aconteceu, é porque Deus está alinhando algo. Isso é um contentamento. Então é uma paz, você fica tranquilo entendendo que se ainda não aconteceu, Deus ele está alinhando alguma coisa. E aí eu quero trazer para você hoje 3 ações práticas para você treinar o contentamento no dia a dia. 3 ações que você olha e fala, meu Deus, eu preciso fazer isso. A primeira delas, troque a pergunta pela confiança. Troque a pergunta pela confiança em Deus. Sempre que vier a pergunta, por que ainda não aconteceu? Ao invés de você entristecer, traga um contentamento para o seu coração, traga uma paz para o seu coração e substitua o que Deus está me ensinando enquanto espero. O que Deus está me ensinando enquanto espero. Pergunte isso, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar enquanto eu espero acontecer? E isso desloca a nossa mente de ansiedade para um propósito. E a gente passa a ter uma paz, a gente passa a ter uma plenitude, a gente passa a entender que o Senhor ele está no controle. Oi Inês, tudo bem? Extraordinário dia! Eita glória! Semana de nível, hein Inês? Com feriadão para comemorar em dose dupla! Que coisa boa! Parabéns, viu? Que Deus te abençoe muito aí essa sua jornada, né? Mais um ciclo de vida, que Ele esteja te direcionando em todo momento, tá? Deus te abençoe. Bom, segundo passo para você viver um contentamento, mesmo que ainda não tenha acessado o seu milagre, mesmo que ainda você não tenha alcançado o resultado que você queira, para que você possa ter o seu coração descansado, em paz, no Senhor. O segundo passo para isso é você ter uma ação prática. Pratique, ó, o stop do quê? Da murmuração. Para de reclamar, para de murmurar durante o dia. Sempre que você for reclamar nas ações, nas situações, declare, eu descanso porque eu confio no Senhor, Pai. Eu descanso porque eu confio em Ti. Começa a declarar isso. E essa frase você vai ver que vai interromper o ciclo mental da ansiedade, da murmuração, da reclamação. E isso muda o seu estado, isso muda o seu estado mental. Isso muda a sua maneira de agir e reagir. Outra ação, terceira ação prática. Registre pequenos sinais de provisão de Deus. Anote diariamente 3 coisas que Deus fez nesse dia. 3 coisas que Deus fez, anote. Mesmo que seja simples. Isso treina o seu cérebro a enxergar o cuidado em vez de falta. Isso treina o seu cérebro a enxergar aquilo que Deus faz em vez daquilo que você ainda não tem. E aí você vai sendo preparado na jornada para alcançar o que Deus está preparando para te entregar. Você e eu temos que cultivar esse hábito de praticar a gratidão. Existe um estudo da psicologia positiva que pessoas que praticam gratidão, contentamento, elas apresentam níveis mais baixos de ansiedade, níveis mais baixos de estresse. Então, olha só, tudo isso porque ela pratica, tudo isso porque ela tem praticado a gratidão, o contentamento. Então, o cérebro, ele se torna mais estável emocionalmente, quando treinado para focar no que é possível, não no que está faltando. A gente tem um cérebro mais estável. A prática contínua de contentamento, ela vai reduzir pensamentos catastróficos e ela vai aumentar uma sensação de propósito, de clareza, de pertencimento. Olha a diferença.
E as pesquisas elas ainda indicam que o ato de aceitar a realidade com serenidade, com plenitude, com paz interior, sem passividade, isso aumenta o nosso nível de resiliência e melhora nas tomadas de decisões. Então melhora o nosso posicionamento, melhora a nossa forma de tomar as decisões. Nós precisamos nos atentar para isso, ou seja, aquilo que a Bíblia ensinou há milhares de anos, a ciência também está confirmando agora. A ciência também traz isso agora para nós. Então, quero que você pratique isso nesse dia, aproveite que é feriado, pratique esse contentamento nesse dia. Comece a olhar as coisas com um olhar diferente, com paz, com plenitude, com harmonia, com serenidade. Que você possa ter serenidade para passar pelos desafios a todos os momentos. Assim como Ana teve, foi lá, orou e voltou com paz no seu coração. Voltou com um rosto diferente, porque ela sentiu paz sobre aquilo que Deus ia fazer. Então, Abacuque fala, todavia me alegrarei no Senhor. Então que a gente possa se alegrar no Senhor, independente de todas as situações. Hoje é um dia para a gente refletir sobre isso, é um dia para a gente pensar como nós estamos agindo com gratidão, como nós estamos vivendo esse dia. Então escreva, eu confio no tempo de Deus. Fica com essa frase na sua mente o dia todo, eu confio no tempo de Deus. Aconteceu alguma coisa, fala, eu confio no tempo de Deus. Lá na palavra de Deus, ela vai trazer a história daquele paralítico no tanque de Betesda. E olha só que interessante, ele estava há 38 anos lá à beira do tanque. A palavra fala que no determinado horário do dia, um anjo descia e agitava as águas desse tanque. Mas a palavra fala que ele estava há 38 anos lá na beira do tanque, esperando que alguém chegasse e colocasse ele no tanque para ele ser curado. Mas, se ele estava há 38 anos, quer dizer que ele não tinha nascido assim. Alguma coisa aconteceu no meio da vida dele, no caminho dele, que fez com que ele ficasse paralítico. Só que quando Jesus chega, ele sem saber que aquele era Jesus, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça, né? E aí ele fala, Senhor, eu tento ir até o tanque, mas quando eu vou, ninguém me ajuda. Quando as águas agitam, ninguém me ajuda, ninguém me coloca lá. E o Senhor fala para ele assim, faz o seguinte, levanta, pega sua maca e anda. Pega suas coisas, pega suas trouxas e anda. E aquele paralítico fez isso, ele levantou e ele andou depois de 38 anos. Mas Jesus falou uma coisa para ele, vai e não peques mais. Isso quer dizer que ele estava naquela condição por alguma situação, por alguma tomada de decisão. E o que isso remete nas nossas vidas? Tem situações que a gente entra em alguns momentos na nossa vida que são situações que a gente causou pelas nossas próprias mãos. Então aqui Jesus está nos ensinando que tem situações que pode te deixar paralisada, tem situações que pode travar a sua vida, porque foi caminhando ali para aquilo com as próprias mãos, com os próprios pés e chegou nesse estágio. Mas aqui hoje nós estamos falando sobre gratidão. Lá na palavra vai dizer que depois ele vai até o templo em algum momento para agradecer, para mostrar para Jesus que ele já estava andando, que as coisas já tinham acontecido. Então, é importante que a gente entenda isso, que nós, independente da situação, a gente precisa praticar a gratidão ao Senhor, precisa agradecer ao Senhor e sempre fazer uma análise na nossa vida de tempos em tempos para ver se tem algo que nós estejamos fazendo ou falando que pode estar causando uma paralisação nos nossos sonhos, projetos, naquilo que Deus já prometeu para nós, naquilo que Deus tem para nós. Então, nesta manhã eu te convido a praticar o contentamento, a alegria e fazer sempre uma análise da sua vida e dizer, eu confio no tempo de Deus. Amém? Que você possa então tomar consciência de tudo isso que nós falamos nesta manhã, que Deus possa te abençoar. Eu quero orar por você, quero orar pelo seu feriado, pela sua casa, pela sua família. Quero orar por mim, pela minha casa, pela minha família nesta manhã, em nome de Jesus. Se você puder fechar seus olhos, se não,
Olha só, isso mesmo, Inês. Depois de 50 anos ainda dá tempo de acessar o milagre. Ainda dá tempo de acessar aquilo que Deus tem para você. Ainda dá tempo de alcançar aquilo que Deus já preparou para você. Oi, Elaine, minha amiga querida. Deus te abençoe. Que bom te ver aqui, hein? Seja bem-vinda. Vamos orar. Amém? Vamos orar. Deus, Pai forte, todo-poderoso, aqui estamos diante da Tua presença nesta quinta-feira, feriado 20 de novembro de 2025. Nós queremos em primeiro momento te agradecer, Jesus, por esta oportunidade que nós acordamos, nós estamos respirando, nós estamos vivos. Então nós queremos te agradecer por isso, pelo dom da vida, pela oportunidade de vivermos mais um dia. Pela oportunidade de sondar os nossos corações e ver tudo aquilo que não provém de Ti, que precisa ser arrancado dos nossos corações, para que nós possamos acessar o milagre, meu Deus. Qualquer tipo de paralisia que tem nos impedido de acessar a vida abundante que o Senhor prometeu para nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a nos contentar durante o processo, nos ajude a ter serenidade durante o processo, nos ajude a ter uma paz de espírito, uma paz interior durante o processo, enquanto o Senhor promove, enquanto o Senhor prepara as coisas, que nós possamos ser preparados no meio desse caminho. Em nome de Jesus, eu quero declarar nesta manhã que uma bênção especial acontecerá na vida do seu filho, que haverá uma paz de espírito na vida de cada um que está aqui nessa live, que haverá serenidade, haverá plenitude, haverá confiança em Ti na vida de cada um que aqui está. Pai, que a sua casa seja uma casa regada da Tua presença, do Teu amor, que essa casa seja uma casa regada da Tua palavra que é viva e eficaz, que nos renova em todos os dias, em todo tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos Te agradecer por esse momento. Eu declaro que esse dia vai ser um dia de paz. Eu declaro que esse dia vai ser um dia de contentamento. Eu declaro que esse dia vai ser um dia de realmente viver na dependência do Senhor, Pai. Eu entrego a minha família em Tuas mãos, meu Deus. Tira toda cilada, toda artimanha do inimigo contra as nossas vidas. Toda cilada, Senhor, toda seta maligna, toda seta inflamada, meu Pai, para desviarmos do foco que o Senhor preparou para nós. Eu te peço que já vai retirando. Envia os Teus anjos para guerrear conosco. Nos ajude, Senhor, a nos contentar durante o processo, durante a jornada. Esteja conosco em cada dia, colocando paz de espírito, colocando serenidade em nossos olhos, em nossa mente. Que nós possamos ir para o próximo nível com o Senhor, Deus, de maneira sustentável e garantida pelo Senhor, não pelas nossas próprias forças, não pelo nosso próprio entendimento. Em nome de Jesus, eu declaro que esse dia vai ser um dia de vitória, um dia abençoado, um dia de direcionamento, um dia de realinhamento com a nossa vontade e a vontade dos céus, a sua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus, amém. Que Deus te abençoe, vai colocando amém aí, vai dizendo glória a Deus. Oi, Fabrício, extraordinário dia, seja bem-vindo, como você está? Gente, amanhã estaremos de volta às 5h59 da manhã. Que Deus abençoe seu dia, seu feriado, sua família, sua casa, tudo que carrega seu nome. Eu declaro que esse dia vai ser um dia de muita colheita, de muita vitória, em nome de Jesus. Até amanhã às 5h59. Glória a Deus. Deus te abençoe.